O Entre Linhas está começando. Você gosta de ir ao cinema ou mesmo de assistir a um filme em casa? Como anda a produção audiovisual brasileira? Isto é o que vamos saber agora. O nosso bate-papo é com um especialista no assunto. Ele é jornalista, cineasta, presidente do Instituto de Estudos de Televisão e membro do Conselho Consultivo da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Recentemente, ele produziu o documentário Alô, Alô, Terezinha, que retrata a vida do Chacrinha. Olá, Nelson Roineff, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Você produziu durante muito tempo um programa de televisão, um documentário, que era muito polêmico, passou em várias emissoras de televisão, chamava Documento Especial Televisão Verdade. Gerou muita polêmica na época, porque você abordava assuntos que estavam na ordem do dia e que muitas vezes chocavam as pessoas, né? Por que você buscava essa polêmica? E se isso era proposital, tinha algum objetivo maior naquela época? Era completamente proposital, sim. Eu dirigia antes o telejornal da TV Manchete, né, da Rede Manchete, e aí houve um momento que eu quis sair, e aí eu queria fazer um programa que exatamente abordasse um universo temático que era estranho à televisão aberta, né, que não era muito aceitável pela televisão aberta. Então, um universo temático onde a gente falasse de coisas que estão no nosso nariz, né, mas que a gente finge que não vê. Porque existem dois Brasis, né, o Brasil que está lá fora e o Brasil que a televisão aberta finge que existe. Então, a televisão aberta fingia que não existia pobreza, que não existia corrupção, que não existia sexo, e você bota o nariz para fora de casa e tem tudo isso. Então a gente fez um programa completamente intencional, né, onde a gente falasse de pobreza, falasse dos excluídos, falasse de corrupção, falasse dos corruptos, falasse de sexo, e o povo imediatamente se identificou com o programa, daí o sucesso instantâneo. Era década de 80, década de 90? Final dos anos 80. O programa estreou em agosto de 89 na Manchete. Ficou de 89 até 92 na Manchete. 92 foi para o SBT, ficou até 96. E depois 97 a 98 na Band. Você sofreu algum tipo de censura? Você sofreu algum tipo de repressão? Não, em algum momento? Não, é muito curioso isso, que o programa era tão polêmico, né, tão original, tão diferente, mas pouquíssimas vezes eu fui impedido de fazer alguma coisa que eu queria. Na Manchete, praticamente nunca. No SBT, talvez uma ou duas vezes, na Band também, mas de um modo geral o meu saldo contra a censura interna é absolutamente positivo, e censura externa nunca aconteceu. Então vamos falar um pouco da sua produção mais atual, né? Você produziu 2 documentários, um sobre o Barbosa Lima Sobrinho e o outro sobre o Santos Dumont, O Homem Pode Voar, que tiveram grande repercussão, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas produções, por que você escolheu esses temas e como é que foi essa repercussão, o retorno disso? Do Barbosa Lima Sobrinho não é bem uma produção minha, é uma produção da TVE, já tem tempo isso, é um programa que foi feito, um documentário que foi feito para celebrar os 100 anos do Barbosa Lima Sobrinho. A TVE me contratou para fazer um documentário, nós fizemos o século de Barbosa Lima Sobrinho. Isso foi exatamente para comemorar o centenário dele. O Homem Pode Voar é outra coisa, assim, é uma produção nossa, é um longa-metragem sobre Santos Dumont, que foi feito segunda metade dos anos 90, 96, se não me engano, 97. E depois disso nós fizemos alguns documentários mais recentes, o Alô, Alô, Terezinha, que foi lançado no finalzinho do ano passado, o Caro Francis, sobre o Paulo Francis, que foi lançado no início desse ano, e estamos aí finalizando mais 2 documentários. Essa ideia de fazer um documentário sobre Chacrinha, foi ideia sua? Você conheceu o Chacrinha ou você tinha algum interesse especial pela figura dele? Eu tinha interesse muito grande. É engraçado que o Chacrinha, a gente produziu 2 documentários quase simultâneos, um sobre Chacrinha e outro sobre Paulo Francis.
O Paulo Francis foi, durante 20 anos, um dos meus maiores amigos. A gente tinha uma convivência, assim, praticamente diária. Mesmo ele em Nova York, eu no Rio, a gente se falava todo dia. Ele era... O Chacrinha, não, o Chacrinha eu conheci no hall dos elevadores da TV Manchete uma vez, e a nossa conversa durou 10 segundos. Eu disse: Chacrinha, eu sou seu fã. Ele disse: obrigado. Foi a única vez que você ouviu pessoalmente? Foi a única vez que a gente esteve pessoalmente, foi engraçado isso. E ele disse obrigado e entrou no elevador. E até hoje eu não sei o que ele está fazendo na TV Manchete, porque ele nunca trabalhou na Manchete, mas ele estava lá. E mas o que me interessava no Chacrinha era ver a transgressora dele, né? Que era a mesma coisa que me interessava no Paulo Francis, né? Os dois... Pessoas bem diferentes, né? Muito diferentes, mas com esse vértice em comum, né? Transgressores, pessoas que remavam contra a maré e que nessa transgressão ajudaram o meio em que elas estavam a se desenvolver bastante, né? E faziam muita cabeça das pessoas, né? Quer dizer, o Chacrinha, no momento em que a televisão era muito engessada, continua sendo, hoje é mais engessada do que era, mas o Chacrinha era uma ilha de criatividade, uma ilha de ir pelo politicamente incorreto, de fazer o espectador duvidar daquilo que ele sempre ouvia. E o Paulo Francis a mesma coisa, né? Inicialmente na imprensa escrita e depois na televisão, né? E de uma forma diferente, né? Ele era igualmente transgressor. E acho que essa veia transgressora dos dois que me interessava tanto. E te atraiu, né? Você falou que a televisão hoje é engessada, né? Nós conhecemos a televisão, não só a televisão, a imprensa censurada, né? A imprensa reprimida. O que quer dizer imprensa engessada? Você chama de engessada por quê? Eu não me refiro à imprensa, eu me refiro à televisão, né? A imprensa, não. A imprensa hoje é muito melhor do que era, eu acredito. Não existe a censura externa. A censura externa, ela se manifesta uma vez ou outra. O caso de Sarney, do Estado de São Paulo, quer dizer, são coisas muito pontuais que a gente vê, mas não existe aquela censura que a gente via durante a época dos militares, né? Mas eu me referia à televisão. A televisão engessada, com isso eu quero dizer que é uma televisão que reproduz um ideário médio, né, mediano, né, uma televisão que ousa muito pouco, que tenta ser criativa muito raramente, né? Então esse é o ambiente da televisão aberta brasileira, o ambiente da televisão fechada também, em grande medida, né? Não permite o improviso, né? A transgressão. Não é apenas o improviso, é a criação mesmo, a ousadia, né? Então, você, para ser ousado, você tem que ser ousado em relação a alguma coisa. Não que não haja, acho que até na televisão aberta, há uns programas de humor, em alguns programas recentes de humor, tipo CQC, tipo Pânico e tal, há uma criatividade, embora sejam até formas que, no caso do CQC, pelo menos, não é exatamente brasileira, mas de um modo geral não, né? De um modo geral a televisão reproduz aquela dramaturgia mediana, aquele humor, aquela coisa. Eu me referi ao Chacrinha, e o Chacrinha fazia coisas que seriam impensáveis, hoje muito mais impensáveis do que naquela época. Chacrinha debochava de mulher, de negro, de homossexual. Imagina se fazer uma coisa dessas hoje. Seria preso, né? E você fazer naquela época. Seria preso, e quando que eu acho que o que deveria mesmo da cadeia é o contrário, você reproduzir o politicamente correto, é você ser hipócrita, não é, como as pessoas são na televisão, você colaborar tanto para engessar a cabeça do público, a tal maneira que você não permita mais o público pensar, né? Quer dizer, um cara, quando ele se acostuma ao tipo de dramaturgia que a televisão brasileira coloca no ar, esse cara, ele não consegue mais pensar, ele não consegue mais ver um bom filme, ler um bom livro. Quer dizer, então a televisão, isso sim, né, manipular a cabeça das pessoas desse jeito, eu acho que é muito mais grave do que fazer
uma piada sobre uma mulher, um homossexual, um negro, uma coisa assim. Você acha que na televisão brasileira hoje haveria espaço para um Chacrinha, um outro Chacrinha? Chacrinha, ele não passaria nem pela portaria da televisão, ele seria barrado por um IUP de 22 anos, dizendo que ele não se encaixa no ideal. Ele diria 3 palavras de ordem e barraria. Essa é a questão, né? As pessoas ficaram muito mais preocupadas com o emprego do que com a criação, né? Com o desenvolvimento de um meio, né? Com o exercício, né? De uma atividade criativa, jornalística mesmo, né? Então eu teria sem dúvida alguma um garoto de 18 anos que barraria o Chacrinha dizendo você não cabe aqui. Você participou da produção de séries para Discovery Kids, Discovery Channel. O que te leva a buscar tanta diversificação? Você é jornalista, escreveu em jornal, produz cinema, atua em vários meios na televisão. O que te leva a buscar tanta diversificação e o que isso trouxe, esse trabalho no Discovery Kids, trouxe para o seu trabalho em geral? A TV para assinatura é uma coisa que sempre me interessou, né? Em 1988 eu publiquei um livro chamado TV em Expansão, que era exatamente sobre TV para assinatura. A TV para assinatura só chegou no Brasil em 1992, né? E a gente, quer dizer, eu via na TV para assinatura uma possibilidade de diversificação, né, de segmentação muito ampla. De certa forma acabou se cumprindo, em outra medida não. E a gente na produtora tem produzido com algumas programadoras, tem produzido com o Canal Brasil, tem produzido com a Turner, tem produzido com várias programadoras, né? E a GNT, já fizemos algumas coisas. E há um ambiente diversificado na TV para assinatura, criou-se um ambiente diferente, não necessariamente melhor nem pior do que a televisão aberta, mas, enfim, sempre, televisão por assinatura sempre me interessou, assim como as novas tecnologias sempre me interessaram. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com Nelson Roineff. Não saia daí.